nós tivemos mais um desdobramento nessa semana do embate entre ministros militares e ministros do Supremo, mais especificamente os responsáveis pelas eleições, os ministros que estão, no caso, no TSE, pontualmente o ministro Fachin, que na semana passada foi acusado de maneira direta pelo presidente Bolsonaro. Então, a defesa agora fez uma nova cobrança, né, em relação ao TSE, se dizendo, assim, desprestigiados. Eles estariam insatisfeitos com a postura. Por quê? Porque eles fizeram uma série de questionamentos ao TSE e basicamente o TSE respondeu: olha, esses questionamentos já estão contemplados e, tipo, não acreditem nas mentiras que Jair Bolsonaro conta por aí e que o Carluxo espalha no WhatsApp. Isso incomodou, os militares voltaram a falar, voltaram a fazer pressão. O ministro Fachin, responsável pelo TSE, tentou não elevar o tom da crise institucional entre militares do Executivo e os ministros do Supremo. Então ele desaceitar, propostas, não só dos militares, mas de tantas outras entidades que encaminharam propostas no sentido de melhorar as nossas eleições. Então, o Fachin diz, olha, ok, tudo bem, não tem ninguém desprestigiando vocês não, inclusive vamos aceitar sugestões. Essas sugestões, em geral, dizem respeito à maior transparência do processo eleitoral. Então, apenas uma das sugestões dos militares, ela não foi aceita, porque no entendimento dos ministros do TSE, colocaria em risco a segurança referente à informação das pessoas, né? As informações pessoais dos cidadãos e cidadãs. Pois bem, as outras das 15, vamos dizer assim, medidas sugeridas pelos militares, 11 vão ser implementadas agora, uma foi descartada, e outras ficaram para as próximas eleições, entre elas, por exemplo, a que sugere que mais extratos das urnas sejam impressos por sessão eleitoral. Tá? Mas se a gente for olhar o que está sendo acatado pelo ministro Fachin ali, nada é, digamos assim, significativo no que diz respeito ao nosso processo eleitoral. É apenas algumas questões pontuais que servem para dar mais visibilidade aos dados do processo eleitoral. E eu venho sustentando aqui que as nossas urnas são auditáveis, inclusive nós podemos fazer uma auditoria. O Bolsonaro, então, está dizendo que vai fazer uma auditoria paralela, não só a auditoria paralela que está sendo cobrada, no caso, que os partidos possam fazer isso, né? Quando acionarem o TSE diz que ok, não tem problema nenhum, não há impeditivo de que isso aconteça. O que eu venho sustentando aqui é que a gente pode fazer a soma dos votos paralelamente junto ao TSE, e é o que o Bolsonaro diz que vai fazer. Claro que o Bolsonaro pode utilizar isso para tumultuar mais as eleições, minha gente, dizendo que nas somas dele e dos seus assessores, o resultado é diferente do que vem sendo apresentado. Mas o fato é que esses extratos das urnas já saem impressos com um QR Code, que você pode depois somar e fazer a apuração paralela. Então, isso também não é nenhuma coisa nova e nem representa nenhum risco. Bolsonaro está utilizando isso para tumultuar, para entreter as pessoas que se mantêm fiéis ao seu projeto e que vão lutar para defender esse projeto e que ele conta, inclusive, que lutem. Então, o TSE não eleva o tom, desacatar, mas também nada do que foi acatado muda significativamente alguma coisa no nosso processo eleitoral. E se a gente se pergunta por quê, né? Se a gente se pergunta por quê que os militares
tem feito esse tipo de pressão, nós temos que compreender algo básico, que esse governo é um governo militar e que, portanto, os militares, ao fazer esse tipo de pressão sobre o TSE, também estão fazendo pressão no sentido de se manterem no poder. Então não é só Bolsonaro que quer se manter no governo, os militares querem manter um governo militar. E as pesquisas não vêm sendo favoráveis à manutenção deste governo militar. E este governo militar, ele se assenta não apenas no desejo de poder político dos nossos militares, mas também nos seus ganhos financeiros, gente. Deixa eu ver se eu cheguei a colocar aqui, acho que eu não coloquei a imagem. Ah, eu coloquei sim, tá aqui, ó. Tá aqui por exemplo, uma manchete que justifica o que eu tô querendo dizer. Significa muito dinheiro, gente, tá? Só em um mês, segundo essa manchete aí, os militares receberam 5,8 milhões acima do teto constitucional. Então, esse governo militar é para os militares também uma galinha dos ovos de ouro. Essa galera tá ganhando muita grana com isso. Muita grana com isso. Fora aquilo que a gente não sabe. Fora aquilo que possivelmente pode estar acontecendo.